Minha gente querida, boa noite, bem-vindos a todos. Muita paz em todos os corações, em todo o mundo. Vamos começar nossas leituras de hoje. O livro é 12 Passos Rumo à Paz Interior, da Peregrina da Paz. A gente está no capítulo O Progresso da Peregrina da Paz. As coisas mais valiosas. Após maravilhosa temporada nos desertos, caminho de novo e por um instante pelas ruas da cidade que foi meu lar. É 1h da tarde. Centenas de seres humanos elegantemente vestidos, com rostos pintados ou pálidos, estão caminhando às pressas, preferencialmente em filas ordenadas, indo e vindo de seus locais de trabalho. Eu, com meu camisolão despotado de laços bem frouxos, caminho entre eles. As solas de borracha de meus sapatos macios de lona soam silenciosas, em contraste com o alarido dos enfeitados sapatos apertados de salto alto. Nas regiões mais pobres, eu sou tolerada. Nas regiões mais ricas, alguns olhares parecem um pouco espantados e outros são desdenhosos. De ambos os lados dos logradouros por onde andamos, são exibidas as coisas que podemos comprar se estivermos dispostos a permanecer nas filas dia a dia, ano a ano. Algumas dessas coisas são pomposamente feias. Milhares de coisas são exibidas. No entanto, as coisas mais valiosas se perdem. A liberdade não é exibida, nem o são a saúde, a felicidade ou a paz da mente. Para obter essas coisas, meus amigos, é provável que vocês também tenham que escapar das filas ordenadas e arriscar-se ao serem olhados com desdém. Então, as coisas mais valiosas são as coisas do espírito. A paz, a felicidade, a liberdade, a saúde, que não estão à venda. E para a gente conquistar esses valores, tem que começar a sair dessa rotina, dessa acomodação de dar tanto valor às coisas materiais, às coisas que a gente compra nas lojas, e entrar numa outra vibração, sem dar tanta importância para o que os outros pensam e sem dar tanta importância para ostentação. Passamos para o Livro dos Espíritos. A gente está falando sobre as ocupações e missões dos espíritos. E a pergunta é assim: certamente, os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz de seu gênio, desempenham uma missão. Entre eles, porém, há alguns que se enganam, que com grandes verdades também propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Como falseadas por eles mesmos. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, se faz mister levar em consideração as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. Assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Então, pode não ser exatamente um erro, pode ser o que era adequado à época.
ou que a pessoa, que aquele espírito, né, não teve alcance para chegar nessa verdade. O que não que não nos faz desprezar a verdade em detrimento do engano. Se houve uma boa verdade, um bom estudo e houve um erro, a gente despreza o erro e fica com a verdade. É isso. Vamos passar então para a Gênese. A gente hoje vai continuar a leitura sobre a multiplicação dos pães no capítulo dos milagres do Evangelho. E ele vai fazer referência aqui às passagens que ele não citou antes. O próprio Jesus confirmou nas duas passagens seguintes. Primeiro, o fermento dos fariseus está em Mateus capítulo 16, versículos 5 a 12. Ora, tendo seus discípulos passado para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. Jesus lhes disse: tenham o cuidado de se precaver do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles pensavam e diziam entre si: é porque não trouxemos pães. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: homens de pouca fé, por que estão cogitando de não ter trazido pães? Ainda não compreenderam e não se lembram quantos cestos levaram? Como não compreenderam que não é do pão que eu lhes falava, quando disse que se guardassem do fermento dos fariseus e saduceus? Então eles compreenderam que Jesus não lhes dissera que se preservassem do fermento que se põe no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. A segunda passagem é o pão do céu, que está em João, capítulo 6, versículos 22 a 36 e do 47 ao 50. No dia seguinte, o povo que permanecera do outro lado do mar notou que lá não chegara outra barca e que Jesus não entrara na que seus discípulos tomaram, que os discípulos haviam partido sós, e como tinham chegado depois outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor, após render graças, os alimentara com 5 pães, e como verificassem por fim que Jesus não estava lá, tampouco seus discípulos, entraram naquelas barcas e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E, tendo-o encontrado além do mar, disseram-lhe: Mestre, quando veio para cá? Jesus lhe respondeu: em verdade lhes digo que me procuram não por causa dos milagres que viram, mas porque eu lhes dei pão a comer e ficaram saciados. Trabalhem por ter não o alimento que perece, mas o que dura para a vida eterna, e que o Filho do Homem lhes dará, porque foi nele que Deus, o Pai, imprimiu seu selo e seu caráter. Então eles lhe perguntaram: que devemos fazer para produzir obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é que creiam no que ele enviou. Então perguntaram: que milagre operará que nos faça crer, vendo-o? Que fará de extraordinário? Nossos pais comeram o maná do deserto, conforme está escrito: ele lhes deu de comer o pão do céu. E Jesus lhes respondeu: em verdade lhes digo que Moisés não lhes deu o pão do céu. Meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão.
E Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que crê em mim não terá sede. Mas eu já lhes disse: vocês me têm visto e não creem. Em verdade lhes digo: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus pais comeram o maná do deserto e morreram. Aqui está o pão que desceu do céu, a fim de que quem dele comer não morra. Na primeira passagem, lembrando o fato precedentemente operado, Jesus dá claramente a entender que não se tratara de pães materiais, pois a não ser assim careceria de objeto a comparação que ele estabelece com o fermento dos fariseus. Ainda não compreendeis, ele diz, e não se recordam de que 5 pães bastaram para 5.000 pessoas e que 2 pães foram bastante para 4.000? Como não compreenderam que não era de pão que eu lhes falava, quando lhes dizia que se preservassem do fermento dos fariseus? Esse confronto nenhuma razão de ser teria na hipótese de uma multiplicação material. O fato seria por si mesmo muito extraordinário para ter impressionado fortemente a imaginação dos discípulos, que, entretanto, pareciam nem se lembrar mais dele. Também é o que não menos claramente ressalta do que Jesus expendeu sobre o pão do céu, empenhado em fazer que seus ouvintes compreendessem o verdadeiro sentido do alimento espiritual. Trabalhem, diz ele, não por conseguir o alimento que perece, mas pelo que se conserva para a vida eterna e que o Filho do Homem lhes dará. Esse alimento é a sua palavra, o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Ele declara: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome e aquele que crê em mim nunca terá sede. Tais distinções, porém, eram por demais sutis para aquelas naturezas rudes que só compreendiam as coisas tangíveis. Para eles, o maná que alimentara o corpo de seus antepassados era o verdadeiro pão do céu. Aí é que estava o milagre. Se, portanto, houvesse ocorrido materialmente o fato da multiplicação dos pães, como ele teria impressionado tão fracamente aqueles mesmos homens a cujo benefício essa multiplicação se operara poucos dias antes, a ponto de perguntarem a Jesus: que milagre fará para que, vendo-o, creiamos em ti? Que fará de extraordinário? Eles entendiam por milagres os prodígios que os fariseus pediam, quer dizer, sinais que aparecessem no céu por ordem de Jesus, como uma varinha de mágico. Ora, o que Jesus fazia era extremamente simples, não se afastava das leis da natureza. As próprias curas não revelavam caráter muito singular nem muito extraordinário. Para eles, os milagres espirituais não apresentavam grande vulto. Então a gente vê que essas passagens corroboram essa ideia de que a multiplicação dos pães tem um sentido alegórico mesmo, quase que uma parábola, que Jesus falava do pão espiritual. E aqui fica bem claro, né, essas 2 passagens em que ele declara firmemente que ele é o pão da vida. Então, a gente já não pensa mais na multiplicação dos pães como uma coisa material. E assim a gente termina as nossas leituras com o final da poesia de Casimiro Cunha, no grande livro, que está no livro Através do Tempo, psicografado por Chico Xavier, mostrando que o bem é glória na mais humilde expressão,
O esgoto na moradia é a caridade no chão. Toda pessoa ociosa cuja vida é sombra e nada tem o perigo iminente do poço de água parada. Serve a Deus em teu lugar, pouco faz quem muito ousa. A galinha muito andeja tenta o bote da raposa. Há quem traga insulto à fonte, mas a fonte segue e vence-o, por receber todo insulto em melodia ou silêncio. Escutando a alma das coisas no dever de cada dia, entenderás pouco a pouco a eterna sabedoria.